Foram hoje divulgados os rankings das escolas, mas não foi por isso que a FENPROF convocou esta conferência de imprensa, nem o sabíamos no momento da convocatória, pelo que sobre os rankings apenas dois breves comentários. Primeiro, a FENPROF continua a considerar os rankings uma fraude repetida anualmente, em que se compara o incomparável. Segundo comentário, a FENPROF não deixa de assinalar que um Ministro da Educação, que se diz defensor da inclusão e da escola pública, continua a disponibilizar informação que permite elaborar produtos que marginalizam as escolas públicas e discriminam os seus alunos, que, ao contrário dos colégios, essas escolas não os escolhem, mas recebem todos. Ainda bem que assim é, oxalá que assim continue a ser. Nesta conferência de imprensa queremos fazer um primeiro balanço do ano letivo, visto que a comunicação social já começou a questionar-nos sobre o assunto. Ainda não terminou, mas já podemos dizer que a imagem de marca do ano letivo 2022-2023 é o agravamento da falta de professores nas escolas e a incapacidade do Governo e do Ministério da Educação, mas do Governo, para dar resposta a este problema. Ao longo do ano, houve praticamente sempre 30 mil alunos sem os professores todos. O problema foi disfarçado pelo recurso de uma forma como há décadas não se via, que foi o recurso a outros diplomados, que são professores não profissionalizados, portanto, sem formação pedagógica. Este ano, foram na ordem dos 3 mil docentes só com habilitação própria, portanto, não profissionalizados, o que significa que ao sistema educativo faltaram não apenas professores para 30 mil alunos, e falamos de professores profissionalizados, mas para mais de 300 mil alunos. Ou seja, se cada um destes professores e as professores de habilitação própria não foram, e muitos não pretendem ser professores no futuro, até porque têm outras profissões, mas se estes professores tiverem em média 4 turmas, 100 alunos, 3 mil são 300 mil. E falando aqui que a habilitação própria, evidentemente, não se aplica nem ao pré-escolar nem ao primeiro ciclo, que aí seriam grupos de 25, portanto, segundo ciclo, terceiro ciclo secundário. Se forem 4 turmas em média, poderão até ser mais, em outros casos um pouco menos, depende dos horários. Falamos, por isso, que este ano a falta de professores profissionalizados nas nossas escolas atingiu mais de 300 mil alunos. Um problema que vai crescer no próximo ano. As razões para que chegássemos aqui, as razões para esta situação, resultam da falta de investimento na educação, da desvalorização da profissão docente, por este, mas já também antes por outros governos, uma desvalorização que se sente no plano social, no plano material e também ao nível das condições de trabalho dos professores e, portanto, das condições de aprendizagem dos alunos. Isto levou a uma progressiva quebra de atratividade da profissão junto dos jovens. Milhares de jovens professores têm vindo e continuam a abandonar a profissão. E ainda em maior número, são milhares os jovens adolescentes que deixaram de escolher ser professor. A bomba relógio rebentou com a crescente saída de milhares de docentes para a aposentação, um número que vai crescer ano após ano até ao final da década, mas que não se pode dizer que era algo inesperado, porque isto já se previa há muito, dado o envelhecimento crescente dos profissionais. Hoje, em Portugal, a profissão de professor é a mais envelhecida de toda a Europa. E, portanto, já se sabia que, a partir do início dessa década, seria, em número crescente, os que se aposentariam. 1800, mais ou menos, 1800 e alguns mais em 2021, 2401 em 2022, serão na ordem dos 3.500 em 2023 e a partir daqui aproximar-nos-emos e ultrapassaremos nos últimos anos, nos 3 últimos anos da década, os 4.000 por ano. O número dos que estão a entrar nos cursos de formação não tem nada a ver com este número dos que estão a sair.
Foram os problemas que estão a provocar esta falta de professores que também estão a levar os professores à luta. Desvalorização da sua profissão, desrespeito pelo seu tempo de serviço, agravamento das suas condições de trabalho e tudo aquilo que nós temos vindo a afirmar e que, de uma forma geral, está contido na carta aberta que enviámos, não só ao FENPROF, mas o conjunto de 9 organizações sindicais que estamos em convergência, ao Sr. Ministro, na segunda-feira desta semana e que não mereceu resposta. Houve greves, manifestações, caravanas, concentrações, acampamentos, tomadas de posição, vigílias, reuniões sindicais, plenários e muitas outras ações, o que nos merece uma saudação muito grande aos professores e aos educadores por 2 motivos. Pelo seu forte envolvimento na luta, e poucos acreditariam que ao fim de tanto tempo de luta como aconteceu este ano, ainda se pudesse ter tido um 6/6/23 como aquele que tivemos, ou uma greve às provas de aflição como a que ontem também tivemos, já lá vamos, e uma saudação também aos professores pela forma como souberam, estando na luta, de simultaneamente continuarem a apoiar sempre os seus alunos, não os deixando para trás. Isto não surpreende. Não deixaram para trás os alunos quando as escolas fecharam com os confinamentos da Covid, não deixariam para trás os seus alunos quando a luta se torna necessária, mas os professores sabem, sempre souberam e continuarão a saber ser extraordinários profissionais, apesar da forma como são tratados pelos governos, incluindo pelo atual. Uma saudação ainda aos portugueses, pela solidariedade que têm manifestado com os seus professores. Os pais e os encarregados de educação conhecem não os professores, que por vezes são referidos por governantes ou comentadores, mas conhecem os professores dos seus filhos. E sabem o esforço que é feito. Daí a solidariedade que sempre sentimos e continuamos a sentir da parte dos pais e encarregados de educação. Eles sabem que todos os dias de manhã entregam aos professores aqueles de quem eles mais gostam, que são os seus filhos. Os pais sabem, e os encarregados de educação, que muitos dos seus filhos, muitos deles, muitas famílias, os seus filhos passam mais tempo com os professores do que com a própria família. E, portanto, os pais não entregam os filhos a qualquer um. E se entregam os filhos aos professores, é porque confiam nos professores. E se entregam os filhos aos professores para que possam ser educados e ter acesso ao ensino, querem, e é assim que deve ser, ter professores bem qualificados, professores de qualidade, professores que tenham uma forma de trabalhar com os alunos que seja, de facto, possível, através disso, preparar essa geração de jovens e crianças como futuros adultos para esse mesmo futuro. E por isso é natural que os pais continuem e estejam solidários com a luta dos professores, porque sabem que esta não é uma luta que só diga respeito aos professores ou à profissão, sabem que esta é uma luta que diz respeito à profissão, claro, mas também a uma escola, à escola pública, ao ensino em que os seus filhos estão e onde frequentam e que frequentam. A luta chegou aqui às provas de aflição, às provas de 9º ano e aos exames do ensino secundário por opção do Ministro da Educação e do Ministério da Educação e do Governo. O Ministro recusou, desde o início da legislatura e por várias vezes, celebrar um protocolo negocial com a FENPROF e com os outros sindicatos para a legislatura. Identificar os problemas, calendarizar as soluções. O Ministro recusou esse protocolo negocial. O Ministro recusou responder sequer à proposta que lhe foi entregue pelas organizações sindicais no dia 13 de março passado, no sentido de encontrarmos uma forma faseada de resolver o problema da carreira. Não respondeu sequer. O Ministro recusou o acordo que lhe propusemos, a que chamámos histórico,
de o dia 6/6/23 não ser um dia de greve e manifestações, para ser um dia de celebração de um acordo, ainda que faseado, a prazo, de recuperação progressiva desse tempo, de podermos negociar e chegar a um acordo sobre isso. O Ministro recusou também. O Ministro recusou esta semana, na segunda-feira, e disse-o publicamente num fórum radiofónico, responder à carta aberta que lhe foi enviada por 9 organizações sindicais, nas quais as organizações afirmaram que, se fosse retomado o diálogo e a negociação e assumidos compromissos em termos negociais para o futuro, estavam disponíveis para levantar as greves deste final de ano. O Ministro recusou, não foi, não respondeu dizendo alguma coisa, não, recusou pura e simplesmente responder às organizações sindicais. Tê-lo-á feito, como afirmou nesse tal fórum radiofónico, porque não confia nos sindicatos. Foi assim que disse, porque teve outras negociações e os sindicatos não deram o seu acordo. Sobre confiança ou desconfiança, se há quem tenha razões de queixa, são os sindicatos de professores em relação ao Sr. Ministro. E vou dar 3 exemplos relativos aos 3 processos negociais que tiveram lugar. Mobilidade por doença. Comprometeu-se, perante nós, a analisar casuisticamente todos os casos de professores que ficassem fora do novo regime geral que foi aprovado. Depois, não cumpriu o compromisso. Segundo exemplo, sobre o novo regime de concursos, o Ministro comprometeu-se e integrou na lei até a resolução do problema de precariedade de professores que têm sido contratados como técnicos especializados, alguns há muitos anos. Finalmente seria resolvido este problema. Depois não cumpriu e esses colegas continuam como técnicos especializados. Terceiro exemplo, o diploma a que o Sr. Ministro chama acelerador e que parece estar aprovado pelo Conselho de Ministros há um mês, desde o dia 18, talvez, de maio, não chegou à Presidência da República, soubemos por declarações agora em Londres do Sr. Presidente da República, mas foi um diploma que teve 4 reuniões negociais. O Ministério comprometeu-se, até uma delas técnica, a introduzir alterações ao diploma de acordo com as discussões que estávamos a ter no processo negocial. Ao fim da 4ª reunião, o Sr. Ministro fez saber que não cumpria o seu compromisso e que a versão final, após 4 reuniões de 5, 6 horas cada uma, a versão final era exatamente o primeiro texto entregue, sem uma vírgula alterada. Falei da Presidência da República. A propósito da Presidência, anotámos com agrado as declarações do Sr. Presidente da República de que irá ouvir os sindicatos e que não podendo proximamente, e a propósito deste diploma, e dizendo que deveria haver uma solução final em relação à carreira que fosse uma solução equilibrada e que, sendo o ótimo inimigo do bom, que, não podendo ser o ótimo, teria de ser o bom. É isso mesmo que nós temos vindo a propor. Para nós seria ótima a contagem integral do tempo de serviço que os professores estão a perder, na ordem dos 10, 12 anos. Nós consideramos que é bom, se forem os 6 anos, 6 meses e 23 dias que ainda continuam congelados. Para nós seria ótimo que a recuperação se desse toda de uma vez, no próximo ano, em 2024, recuperava-se o tempo de serviço, estes 6 anos, 6 meses e 23 dias. Seria ótimo. Bom, mas não podendo ser o ótimo, o bom é que a recuperação se possa fazer faseadamente. É isso que nós temos proposto. Portanto, conscientes de que, por vezes, não se podendo ter o ótimo, se possa ficar pelo bom, tem sido essa a posição dos sindicatos e da FENPROF também. Os sindicatos são responsáveis. O Sr. Presidente da República demonstrou, com as suas afirmações,
e também com a forma como esteve e conversou connosco, embora rapidamente, mas ainda assim no dia 10 de junho, o Sr. Presidente da República demonstrou reconhecer que os professores e os seus sindicatos são responsáveis. O que nós esperamos há tempo demais, esse reconhecimento por parte do Governo e por parte do Ministro da Educação. Para concluir, dizer que chegámos aqui e, portanto, amanhã começam as greves às provas do 9º ano, ainda que com serviços mínimos, que nós cumpriremos. Hoje, aliás, hoje é sexta-feira, a nossa reunião começou ontem, portanto, e daí, portanto, eu vou repetir. Hoje começam as greves, ainda que com serviços mínimos, às provas do 9º ano, segunda-feira aos exames, e ontem tivemos uma primeira greve às provas de aferição. Talvez por simplificação, nós pusemos uma lista com 59 escolas e agrupamentos e podendo parecer que são apenas 59, como aliás eu fui vendo também na comunicação social. Não é verdade. São centenas e centenas. E porquê? Porque nós, em alguns casos, porque a greve se deu a abranger as escolas todas dos agrupamentos, limitámos a escrever o agrupamento. Por exemplo, a região centro, que já fizemos só que é na região centro, depois o norte também estamos a fazer, Lisboa e o sul, estão lá nestas 59, 21 agrupamentos e escolas, mas que na verdade são 110. Porquê? Por exemplo, o agrupamento de Sinfãs tem 7 escolas, nenhuma se fez, a Nadia tem 12, o de Colmeias em Leiria tem 8, a Gualdimpais de Pombal tem 10, o Infante Dom Henrique de Viseu tem 11, Penacova tem 6, ou seja, nós pusemos o agrupamento para não pôr a lista escola a escola, porque se tivéssemos posto a lista escola a escola, tínhamos de fazer uma lista com 700 ou 800 escolas, e portanto, aliás, penso que o único que está mais ou menos desdobrado é Sintra, que praticamente também não fez em lado nenhum. Portanto, o número de 59 é simplificação nossa, apenas a referência ao agrupamento, quando o agrupamento não teve provas em rigorosamente nenhuma das escolas. Então, ao todo são quantos? Nós ao todo calculamos que sejam na ordem das 600 escolas e portanto que não fizeram provas, sendo que depois há muitas que fizeram 3 em 6 fizeram 3 turmas, em 8 fez uma, outras que fizeram todas, também há, claro, mas isto para dizer que ficaram por fazer milhares e milhares de provas, não entrando aqui em linha de conta com o que tem acontecido nas outras provas de aferição, que é também depois as que não se fazem por problemas técnicos, quer de acesso à plataforma, quer também de internet, falhas, etc. O que é curioso e, em nossa opinião, inaceitável, é que sempre que uma escola, uma turma, não faz as provas de aferição, e isto já vem desde as provas anteriores, seja, por exemplo, porque no dia 6/6 houve aquela greve que apanhou também muitas provas de aferição, ou porque há problemas técnicos, a plataforma em que as escolas lançam a não realização não permite dizer que não se realizou porque houve greve, não se realizou porque a internet não funcionou. Não, nessa plataforma são lançados os alunos como tendo faltado às provas. Ou seja, o Ministério da Educação, aliás, o Júri Nacional de Exame, que é uma plataforma em que aquilo que é lançado é a ausência dos alunos para a realização da prova. Quando os alunos estavam lá, a prova não se realizou, algumas vezes até por responsabilidade do promotor e da plataforma, e não por ausência dos alunos, e outras vezes por razões que têm a ver digamos, com os alunos. Mas mais também do que isso, uma palavra para os professores também. É que neste momento há colegas, já das provas anteriores, que para efeito da classificação estão a receber 600 provas para terem de fazer a correção digital. Se nós considerarmos que estamos no final do ano letivo, se nós considerarmos o cansaço de todo o trabalho do ano letivo, se nós considerarmos que estamos a fazer aquela parte final em que é preciso dar aquele ultimozinho apoio a alunos, se nós nos lembrarmos que estamos a realizar-se as reuniões nas escolas de avaliação dos alunos, dizer a um professor, e agora tens aqui 600 respostas para corrigir,
esta é a forma de, mais uma, apenas, manifestação de falta de respeito com que os professores são tratados pelo Ministério da Educação e, portanto, acho que, enfim, não é preciso dizer mais nada para que se consiga compreender porque é que os professores estão indignados, estão em luta e exigem, de facto, respeito, que é a palavra de ordem que nós temos aqui utilizado. Concluo mesmo para dizer que, relativamente aos serviços mínimos, hoje entram no Tribunal as ações, a ação contra os serviços mínimos, às greves, às provas, às reuniões de avaliação. Segunda-feira entra a ação contra os serviços mínimos aos exames. Por duas razões simples. Primeiro, os serviços mínimos às reuniões de avaliação nem sequer são serviços máximos. São para além do que a lei determina. Ou seja, o colégio arbitral achou-se no direito de ampliar a própria lei. A lei prevê que uma reunião que não se faça à primeira, far-se-á à segunda. A lei prevê que uma reunião que não tenha quórum na primeira, a segunda tem obrigatoriamente de ter quórum e os professores que estiverem ausentes entregam antecipadamente a avaliação. O colégio arbitral decidiu que isso tem que ser feito à primeira. E, portanto, ampliou a própria lei. Serviços mínimos não é uma ampliação da lei, é aquilo que tem que se fazer, daquilo que tem que ser feito, qual é o mínimo que há que fazer. Neste caso é fazer mais do que o que está estabelecido. Em relação aos exames, os serviços mínimos, que, como em qualquer outro serviço, é um serviço que é o mínimo, o que é que eles decidiram? Que os serviços mínimos dos exames são o serviço total, o serviço todo, só que feito por menos gente. Portanto, o serviço mínimo nos exames são todas as respostas, ou são todos os momentos que o exame tem, desde um secretariado, a coadjuvação, os vigilantes e os classificadores. Ou seja, agora, feito por quem? Feito por menos pessoas. Ou seja, era o mesmo que o serviço mínimo nos transportes serem todos os comboios, todas as carruagens do metro, só que há menos pessoas lá, menos trabalhadores a garantirem a circulação. Ou um serviço mínimo num hospital seriam todos os serviços que o hospital tem, as consultas, tudo, só que com menos médicos, menos enfermeiros e menos auxiliares. O serviço mínimo não é isso. O serviço mínimo é o que é necessidade social impreterível, tem que ser garantido. E aí pode até ser garantido pelos trabalhadores, habitual, não tem que ser por menos, a urgência. Aqui não, aqui o serviço mínimo é o mesmo serviço, só que com o mínimo de pessoas. Isto não tem sentido nenhum e, portanto, em nossa opinião, estes serviços mínimos são ilegais, iremos cumpri-los, obviamente, porque é uma decisão do Tribunal de Primeira Instância, mas, como disse, hoje, em relação às reuniões de avaliação, entra o recurso na relação, o Tribunal de Relação, segunda-feira, em relação aos exames. E continuaremos até ao final dos exames, à segunda fase, que vai já para julho, 21 de julho, se não me engano, até lá entregar os pré-avisos de greve. Porque há uma coisa que é certa, os serviços mínimos podem esvaziar, e esvaziam, os efeitos da greve, mas não esvaziam a indignação dos professores. E por isso nós continuaremos a entregar os avisos prévios de greve, mantendo. Uma última nota para dizer, mas aí não vamos anunciar rigorosamente nada, claro, porque vamos ainda reunir com os outros sindicatos, temos uma reunião prevista para a próxima semana e depois outra em julho, e aí sim já iniciámos a discussão sobre a continuação da luta dos professores, a não haver respostas, e isso está sempre subjacente, a não haver respostas do Ministério, evidentemente, a continuação da luta dos professores no próximo ano letivo, com uma certeza que o que neste momento prejudica os alunos e as suas aprendizagens é sobretudo a falta de professores, a falta de professores qualificados, as condições de trabalho nas escolas e a forma como o Governo continua a não investir adequadamente na educação. E é contra isso que os professores estão em luta e que vão continuar. Ou seja, o que é que sobra aos professores agora no arranque do próximo ano letivo? Chota-se. Uma coisa é haver alguma espécie de diálogo que dê frutos, sejam
pequenos, sejam por mais pequenos que sejam, mas já nem sequer estamos nessa fase. O que é que sobra aos professores? O que é que antevê? Não queremos esvaziar essa reunião de que falava há pouco. O que é que antevê para o arranque do próximo legislativo? Não, para já vamos discutir, com certeza que não vamos entrar em greves por tempo indeterminado, obviamente, mas há outras formas de continuarmos a denunciar as situações em que as escolas funcionam, as dificuldades que as pessoas têm nas suas condições de trabalho, as injustiças que são cometidas, no caso concreto também, em relação às pessoas e à sua carreira e até à sua estabilidade. Por exemplo, e este é um número que todos sabemos, o Ministério da Educação e o Governo gabam-se de terem criado condições para os professores deixarem de ter a casa às costas, com o novo diploma. Sobre vinculação dinâmica. Abriu 8.000 vagas e qualquer coisa. Um quarto dessas vagas não tiveram candidatos por uma razão simples, porque o Ministério oferece a professores com 15, 18, 20 anos de serviço, 50 anos de idade, como contrapartida a entrarem num quadro, serem desterrados para centenas de quilómetros das suas residências habituais, sem qualquer tipo de apoio acrescido, sem qualquer possibilidade de aproximação da área de residência, e por isso um quarto das vagas ficam por preencher, e quando saírem agora daqui a dias as listas de colocação, veremos que se calhar esse quarto se transforma em quase metade, porque muitos concorreram, mas circunscrevendo as áreas para as quais concorriam. Os professores sabem que estão hoje a lidar com uma maioria absoluta que é arrogante e que tem sido na área da educação, de facto, de uma arrogância extrema. Os professores sabem que o Ministro da Educação, em muitos momentos, e nós sabemos, tem levado a negociação apenas como um ocupar de tempo em reuniões, mas das quais não saíram soluções para os problemas, e nós até temos dito isso nas nossas palavras de ordem. Mas os professores sabem que a profissão de professor não há inteligência artificial que acabe com ela. A profissão de professor tem futuro. E provavelmente este Ministro e este Governo não terão um futuro, no máximo, que passe de 2026. E portanto os professores sabem que, continuando a lutar, há sempre uma coisa que conseguem, que é criar condições para que o problema se resolva, se não for com este, com o próximo Governo. Foi assim no passado. Quando lutámos em 2008 contra a divisão da carreira, a resolução deste problema nunca se deu com o governo de Sócrates e Maria de Lourdes Rodrigues, deu-se a seguir. Quando foi assim das lutas dos professores em 89, 90, início dos anos 90, contra também, na altura, uma tentativa de divisão da carreira, não foi o governo de Cavaco Silva, que foi quem criou esse obstáculo, que resolveu, apesar dos muitos dias de luta. Já foi em 95 os governos de António Guterres. Portanto, os professores sabem uma coisa, é que se agora baixarmos os braços, desistirmos, não lutarmos e calarmos, o próximo governo manterá exatamente as mesmas condições em que a profissão se vai exercendo. Se os professores não baixarem os braços, tentaremos sempre que este Governo resolva os problemas, mas estamos conscientes que poderá ser apenas no seguinte, mas por isso também já vamos tentando que os partidos políticos, todos eles, vão assumindo compromissos também para o futuro. Já agora convém dizer que o grupo de 9 organizações convergentes pediu reuniões aos partidos todos, aliás, às próprias direções dos partidos, todas as direções dos partidos, com o reforço de deputados do seu grupo parlamentar, reuniram com as 9 organizações sindicais. O grupo parlamentar e a direção do Partido Socialista até hoje não respondeu sequer ao pedido de reunião. E, portanto, mostra aqui que, de facto, esta maioria absoluta enche de arrogância o partido do governo e os governantes, mas não é isso que nos irá parar. E os professores, com a responsabilidade que têm e que sabem que têm e que devem ter para com os seus alunos, continuarão a lutar e, simultaneamente, a trabalhar com os seus alunos para o sucesso deles.